Eu sou grato a Deus por estar aqui. Eu me sinto de casa. Aqui faz parte também da minha família. E quero ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração, ou melhor, colocou no coração da irmã, né? E a irmã me deu o tema. E eu louvo a Deus porque a gente que vai ministrar a palavra, recebe o convite, a gente fica temeroso em que pregar. Quando a gente recebe o tema, a gente já sabe o que pregar. Então é aquilo que a gente tem que pregar. Então eu louvo a Deus, peço, Senhor, que venha falar ao coração dos irmãos, como falou ao meu. E eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia em 2 textos. Em Levítico, capítulo 21, e em Mateus, capítulo 27, versículo 51. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Levítico, capítulo de número 21, versículo de número 16. Eu não tenho dúvida que Deus vai falar conosco aqui nessa noite. Eu creio no poder da palavra de Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Não é mal interessado em falar conosco aqui ao Senhor. Então, acredito que Ele vai falar aos nossos corações. Levítico, capítulo 21, versículo 16, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, falarão dizendo, ninguém da tua semente, nas suas gerações em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver pé quebrado, a mão quebrada, ou curvado, ou anão, ou tiver belida nos olhos, ou sarna, ou impígenes, ou se tiver testículo quebrado, nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará a oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão de Deus, o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades e das coisas santas poderá comer. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar. Portanto, falta nele há, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que eu santifico. Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, e de alto a baixo tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Pai, eu oro a Ti, Pai, pedimos ao Senhor que venha me usar como pedido pelo Teu servo. Eu confirmo a oração do pastor Wilson aqui nessa noite. Usa-me como instrumento para falar para a Tua igreja, Pai, e que eu possa ser somente isso, Pai, um instrumento. E que o Senhor venha crescer, que a Tua palavra venha, Pai, estar em evidência. O Senhor venha tomar o Teu lugar de honra neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia fala do templo, dos santos, que no templo do Senhor há 2 lugares. O santo, né, há vários lugares, mas do que nós vamos falar são de 2, do santo e o santo dos santos. O que separa um do outro? Um véu. Deus manda Moisés construir um véu, tece ali um véu bem bonito, para separar um lugar do outro. O lugar santo do santo é um lugar em que se oferece o sacrifício anual para o povo. E só o sumo sacerdote tinha acesso a esse lugar. Só o sumo sacerdote poderia entrar nesse local. Lógico, tinha toda uma liturgia, ele tinha todo a liturgia para poder entrar nesse lugar. Ele se banhava, ele vestia as roupas próprias, ele fazia um sacrifício por ele mesmo, e assim entrava e oferecia um sacrifício por toda a nação uma vez ao ano. E nesse local ficava ali a Arca da Aliança, ficava ali o que representava a presença de Deus, e só o sumo sacerdote poderia entrar nesse local.
E esse sacrifício, ele foi feito desde quando foi instituído por Deus ali em Levítico, até nos dias de Jesus. E no período do tempo, em que corria o tempo, esse sacrifício foi sendo negligenciado. Esse sacrifício foi sendo profanado. Lá em Malaquias, por exemplo, você vê Deus irado com o povo por conta do sacrifício. Os sacerdotes já não se importavam mais com o sacrifício, faziam de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus ficou irado com isso. Uai, até os príncipes vocês oferecem coisas boas, por que para mim não? Então Deus estava irado com eles em questão disso, porque faziam de qualquer maneira, de qualquer jeito, e não tinha mais um temor, não tinha mais um tremor de oferecer algo santo ao Senhor, algo agradável. E Deus em Levíticos, os irmãos que gostam de ler o livro de Levíticos, vê que é uma lista, né, de coisas que o Senhor fala: vocês vão fazer assim, assim, assado. Olha, vocês vão fazer assim, assim, assado. E Deus prezava por isso. Olha, vocês têm que seguir isso. Vocês não podem oferecer um sacrifício de qualquer maneira, vocês não podem oferecer um cordeiro manco, um cordeiro manchado. E lá em Malaquias, eles estavam fazendo isso: cordeiro cego, cordeiro com a perna quebrada, o cordeiro que não era o primeiro a nascer, não era o primogênito, não era o novinho, era o mais velhinho que não tinha utilidade. Aí Deus vai corrigir: olha, vocês têm que oferecer para mim aquilo que tem utilidade, aquilo que é bom, aquilo que te custa, porque eles, já lá na frente, lá Jesus, quando ele entra no templo e vê que eles estavam vendendo animais para o sacrifício, Jesus fica irado, não só por conta da venda, por conta do processo, porque o povo ia para Jerusalém para adorar o Senhor, levando o seu sacrifício. Então o que eles faziam? Eles chegavam até Jerusalém e lá compravam, porque era mais fácil. Eles não tinham processo de cuidar daquele, vamos colocar um cordeiro, de cuidar daquele cordeiro, zelar por ele, caminhar com ele todo o trajeto, até chegar no templo e adorar, não havia um custo. Era fácil. Aí Jesus vai e quebra tudo. Você olha, vocês estão fazendo da minha casa covil de salteadores, de ladrões. Minha casa será chamada casa de oração. Por quê? Porque Deus queria, irmãos, Deus quer algo santo. Algo que nos faz nos dobrar. Faz a gente se curvar diante dele. Às vezes, eu tenho certeza disso, muitos de nós aqui vêm na igreja cansado, vêm na igreja afadigado, vêm na igreja angustiado. Isso é o quê? Um sacrifício. Eu poderia mesmo ligar uma televisão e assistir uma pregação, fico lá da minha casa. Mas eu não, eu quero fazer um sacrifício ao Senhor de vir a si mesmo, porque eu sei que o Senhor há de me aliviar, há de me suprir. Ele mesmo falou assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Deus, ele olha para isso, irmãos. Deus, ele vê esse esforço nosso de vir à casa do Senhor. Deus, ele vê esse esforço nosso de às vezes a gente está fazendo e não vê o fruto de imediato, a gente está cansado, a gente quer parar, quer desistir, você fala: não vou exercer mais esse cargo, não vejo mais o fruto. Mas se a gente perseverar, se a gente ir, se a gente fazer com amor, se a gente se dedicar, o Senhor olha para isso. Os olhos do Senhor estão sobre isso. O escritor aos Hebreus fala assim: levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazendo isso, salvará a ti aqueles que te ouvem. Vocês vão ajudar aquele que está próximo. Então a gente, mesmo cansado, mesmo aflito, mesmo abatido, a gente tem que ir oferecer para Deus o melhor. Não no melhor na nossa visão, porque se a gente for olhar a nossa visão, a gente vai olhar tantas coisas que a gente acha que é o melhor e não é, mas o melhor segundo as Escrituras, o melhor segundo o que Deus falou, melhor do que Ele fala aqui, um sacrifício santo e agradável no Senhor. E, irmãos, no período, e Deus olhando para isso, né, todo o Antigo Testamento vai apontar para o Senhor, de modo que ninguém conseguiu oferecer a Deus um sacrifício geral de tal forma que salvasse toda a humanidade. E Jesus,
ele se dispõe a isso. Só, olha, agora eu vou morrer por eles, porque tantos outros tentaram. Parece que Jesus responde ao chamado de Deus para Isaías: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Jesus se põe pronto para fazer isso por nós. Porque no texto de Levítico nós lemos aquelas tantas pessoas com defeitos, anão, ou que tem um membro maior, ou que talvez tenham uma deficiência nos olhos, com tantos defeitos, eles não poderiam exercer o sacerdócio. Eles não poderiam oferecer um sacrifício. Aí eu olho para mim e vejo os meus defeitos, as minhas falhas, as minhas mazelas, e vejo que eu também não posso. Eu também não poderia me salvar. Eu não poderia ter acesso a Deus. Por quê? Porque eu sou falho igual a esses. Aí Jesus vai como um cordeiro santo, imaculado. Paulo fala de Jesus, que eu acho fantástico quando Paulo fala, acho que, se eu não me engano, Timóteo, não. Os irmãos vão lembrar o texto. Ele fala assim: olha, que estejais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, obrigado. Que estejais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, aniquilou a si mesmo. Irmãos, isso é fenomenal. Isso é lindo, irmãos. Como que o próprio Deus aniquilou toda a sua glória. É a mesma coisa de, imagina, vamos ilustrar, Deus, a glória de Deus é esse eterno aqui, Ele tirou esse despiu de todo o seu poder, de toda a sua majestade, de todos os atributos não comunicáveis, onipotência, onisciência, onipresença, Ele vai e tira tudo isso, Ele despiu de toda a sua glória. E isso já é algo para a gente adorar a Ele. Porque Ele não se limitou, irmãos. A gente, ao contrário de Deus, a gente às vezes na hora que a gente está num momento de destaque na nossa vida, as pessoas estão vendo a gente, talvez elogiando por estar em uma posição boa. Jesus, Ele estava na maior das maiores posições. Não tinha ninguém maior do que Ele. Havia anjos que estavam por cima de Deus, mas eles estavam ali em adoração. Não tinha mais nada além dele, acima dele. Ele era soberano. Ele que mandava, Ele que ordenava, Ele que conduzia, Ele vai e despiu de toda a sua glória e o seu poder. Aí o mais lindo ainda é que a Bíblia vai falar que depois de se despir da sua glória, Ele vestiu a roupa de homem. Ele vestiu de humano. Falando de um modo mais simples, Ele vestiu de homem. Irmãos, é incompreensível isso. O próprio Deus, o Criador, Ele está além da nossa compreensão. Se a gente medir o universo todo, que é finito, a gente não consegue. Que dirá o Senhor que é infinito? Que dirá o Senhor que é maior do que a gente possa imaginar? Quando a irmã me falou sobre o tema, eu estava tão angustiado e triste comigo mesmo, nas nossas dificuldades diárias, nas nossas lutas diárias, e eu estava... Os irmãos que não sabem, eu tenho uma empresa e eu estava angustiado, porque eu estava tomando todas as decisões. A gente que tem empresa, a gente tem que tomar todas as decisões, e isso estava me angustiando, porque é sempre eu. Eu cheguei para minha menina que trabalha comigo e falei assim: nossa, eu queria tanto alguém para me orientar, tanto alguém para me instruir, eu estou me sentindo sozinho. Eu estava literalmente angustiado. Aí a irmã foi e me falou, assim: olha, Daniel, o tema é pronto e vivo o caminho. E o texto é Mateus capítulo 27, versículo 51. Eis que o véu do templo rasgou, de alto a baixo. Aí eu falei: é isso, Senhor. Porque quando Deus me dá um tema para pregar, eu sei que é Ele falando comigo primeiro. É isso, Deus. O caminho está aí, o Senhor, Isaías fala que o Senhor é o maravilhoso conselheiro. Em Ti eu tenho conselhos. Eu estou aqui desesperado, sem saber o que fazer, mas o caminho está aberto. Eu estou aqui sem compreender o que o Senhor quer, mas o caminho está livre para mim ter acesso ao Senhor. Aí Deus abriu minha mente e falou assim: Daniel, eu aqui, meu filho. Acorda, menino, eu aqui.
A sua resposta está em mim. Suas indagações estão em mim. Clame a mim, busque a mim, dobre-se a mim. Eu aqui, Daniel. O caminho está aberto. O caminho está aberto. E voltando em Paulo falando sobre Jesus, ele se vestiu de homem. O Deus encarnado. Isso aqui é a mesma coisa que, para os irmãos entenderem, uma ilustração minha para me compreender, é a mesma coisa de um adulto entrar na roupa de uma criança. Próprio Deus, vestindo de homem, tendo limitações. Quem era onipotente agora não é mais, quem era onisciente agora não é mais, quem era onipresente agora não é mais. Tudo isso para poder mostrar a gente, porque nos versículos acima me fala assim, que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus se fez homem para poder nos ensinar, porque ele não só se limitou a ser homem, ele veio como servo e foi obediente até a morte de cruz. Aí a gente tem aquela, de 100% Deus e 100% homem, isso é uma verdade, mas quando a gente fala que ele aniquilou, se vestiu e foi como homem, ele não deixou de ser Deus. Ele era Deus, mas não se manifestava como Deus. Ele agia como homem para me ensinar o Daniel como ser homem. Como ser homem. E eu acho lindo que em algumas atitudes de Jesus, ele mesmo poderia falar, o Senhor sai em meu nome, mas ele ainda falava assim, pelo poder que há no Pai, ou em nome pelo Espírito de Deus, eu fui impelido. Ele usava isso porque ele sabia que quando eu olhasse para ele, eu deveria usar as mesmas palavras. Porque não sou eu fazendo, é ele fazendo em mim. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, eu não poderia ter acesso a lá, o Senhor. Eu não tinha acesso a Ele livre. Eu não tinha acesso à presença de Deus. Quando Ele rasga o véu, Ele me dá o livre acesso a Ele, Ele está dizendo assim, olha Daniel, você ainda não merece. Você é pecador, mas em mim você pode. Em mim você tem acesso. Em mim você tem livre acesso a Deus. Isso aqui, irmãos, é mais ou menos o seguinte. Eu tenho minha casa, os irmãos, todo mundo paga a conta de água aqui, mas vamos colocar que a gente deixou de pagar a conta de água. A gente está usando ali, deixou de pagar a conta, aí o rapaz da Copasa foi lá e cortou a água, e a gente sem dinheiro, sem condição nenhuma de pagar essa dívida. Vem um homem de fora que a gente não conhece, ele vem, paga toda a dívida e vai e religa a água, faz uma religação, uma religião, religa a água volta a passar pelos canos de novo e a gente pode se banhar, a gente pode beber, a gente pode saciar. É isso que aconteceu. Eu estava em pecado, eu vivi em pecado. Aí Jesus veio e religou o homem a Deus de novo. Ele religou. Aí Deus passou a fluir em nós de novo. A gente passou a se limpar em Deus de novo. A gente passou a se santificar em Deus de novo. Isso que está falando no versículo. Aí, irmãos, eu não sei você, mas eu ia ficar muito curioso se alguém chegasse lá em casa que eu não conheço e pagasse minha conta de água. Eu ia ficar curioso demais para saber quem ele era. Eu ia fazer de tudo para correr atrás dele, para mim agradecer a ele. Por que o senhor pagou isso? Eu queria conhecer esse. É esse sentimento que nós temos que ter. Porque ele religou a gente em Deus. A gente tem que ter o sentimento de gratidão e passar a conhecer a esse Deus. Eu tenho que conhecer a esse que fez tão bem por mim sem eu merecer nada. Eu tenho que conhecer a esse tão bem, que fez tão bem para mim sem eu merecer um pingo disso. Eu preciso de conhecer esse Deus. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos,
E isso aqui eu acho lindo, que Pedro, ele bem afoito, fala: Senhor, você vai lavar os meus pés? Não sou digno do Senhor, lava os meus pés, não lava os meus pés. Aí ele falou assim: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele fala assim: então me dá um banho por completo, já me lava todo, molha da cabeça até os pés. Aí Jesus já fala assim: você não precisa. A única coisa que precisa é lavar os seus pés. E eu fiquei me perguntando: Senhor, por quê? Por que só lavar os pés? Porque a Bíblia fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então Deus está falando com ele assim: olha, por que eu tenho que lavar só os seus pés? Porque você já está limpo aqui, você já conhece as Escrituras, você já conhece o Evangelho, mas há caminhos que talvez você passa, que você, no decorrer da caminhada, peca. Mas você já sabe, então eu preciso lavar os seus pés. Para que você ande em santidade, você caminhe em santidade. É a santidade progressiva, né? Tem a santidade posicional, quando a gente aceita, a gente já entende, a gente não precisa mais de lavar a mente, mas os pés, porque é a santidade progressiva, é a santidade da caminhada, é a santidade que só vai ser completa quando a gente deixa o Senhor lavar os nossos pés. Quando a gente deixa a gente se conhecer, quando a gente se permite se entregar ao Senhor em conhecimento. Quer ver um momento que a gente é mais limpo e lavado por Deus? É o momento de escola dominical. É o momento que a gente conhece a Deus. Esses dias o irmão Gesso levou uma palavra lá no Boa Vista, e foi tão impactante que ele falou das coisas simples, das coisas simples da vida, das coisas, das minúcias da vida que a gente vive, que a gente tem que parar e ver Deus agindo naquelas coisas, e ver Deus movendo naquelas coisas, porque ali glorificamos a Deus. Ali mostramos que somos crentes de verdade, ali mostramos que o Senhor habita em nós, ali mostramos que estamos no caminho certo, ali mostramos que nós entramos no véu que o Senhor rasgou e agora passamos a ter uma vida com Deus, uma vida em Deus, uma vida para Deus. Porque, irmãos, a irmã falou o tema, o pronto e vivo caminho. Por que vivo o caminho? Quando a irmã falou, eu lembrei de Isaías, quando Isaías fala assim, olha, eu vi o Senhor e um alto sublime trono, aí quando falam que ele pegou uma brasa viva, que o anjo pegou uma brasa viva e tocou nos lábios de Isaías. Aí eu me atinei e falei, olha, uma brasa viva. Uma brasa viva é uma brasa que está queimando ainda. É uma brasa que é útil. É uma brasa que eu posso pegar e encostar numa palha que ela vai pegar fogo. Então a brasa viva é algo que é útil. É algo que ainda eu posso utilizar, é algo que tá pronto a mim, que eu tenho acesso. Quando eu falo o vivo caminho, é algo que está aí na minha frente, é algo que eu posso caminhar nele. Não é um caminho que não vai me levar a lugar nenhum, é um caminho que vai me levar a algo, é um caminho vivo, é um caminho que eu posso trilhar ele. Aí os discípulos estavam afoitos, né? Porque Jesus falou que ia morrer e ressuscitar o terceiro dia, eles estavam com medo de ficar sozinhos, e falou assim, olha, eu vou, Pai, mas não fica triste não, vou preparar para vocês lugar, vou enviar o Consolador. Aí Tomé fala assim, Senhor, me mostre o meu caminho, no sentido de estar perdido. Aí Jesus fala assim, meu filho, você está comigo há tanto tempo, não conhece o caminho, eu sou o caminho. Ele fala, eu sou o caminho, aí ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outras palavras, ele está falando assim, olha, o que eu estou te falando aqui é verdade. Não porque eu peguei a verdade em algum lugar, eu sou a própria verdade. Eu sou a própria verdade, não minto. Se eu estou falando que eu sou o caminho, estou falando isso porque em minha vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando assim, olha, ô Tomé, se você não estiver em mim, você está perdido. Porque eu sou o caminho. Ô Tomé, se você não estiver em mim, você está na mentira, porque eu sou a verdade. Ô Tomé, se você não estiver em mim, você está vivendo uma vida morta, porque eu sou a vida.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está falando, olha, é só eu. A sua vida tem que estar pautada em mim. Os seus desejos, sonhos, planos, projetos, tudo tem que estar pautado em mim. Tudo é em mim. Olhe para mim. Quando Moisés levantou a serpente no deserto, o povo olhou para a serpente e foi sarado. Jesus fala a mesma coisa com Nicodemos. Olha, Nicodemos, quando eu for levantado na cruz do Calvário, quem olhar para mim, esse vai ser sarado. Os nossos olhos, irmãos, têm que estar fitados em Cristo. As coisas ruins que nos acomete, eu estava pensando nisso hoje. Eu lembro que eu fui ministrar numa igreja e as crianças estavam cantando. E era um playback. E toda hora o playback ia e voltava, parece que estava arranhado. E as crianças não paravam de cantar, elas repetiam junto com o playback. E elas iam repetindo uma frase de adoração, e elas iam repetindo, a igreja cheia, todo mundo preocupado, que o hino não acabava, ficava só repetindo, e as crianças louvando, e as crianças louvando, e as crianças louvando. Para a gente que conhece da liturgia, vê que o CD está arranhado, a gente fala assim, nossa, preocupado, né? Os irmãos preocupados em querer arrumar, e as crianças louvando, e as crianças louvando, e as crianças louvando, e a gente fala assim, nossa, isso é um erro, esse CD ter arranhado. Porque a preocupação nossa é logo no erro, mas a gente não vê as crianças louvando, a gente não vê as crianças adorando, a gente não vê as crianças ali louvando. Eu não lembro agora qual era o hino, mas as crianças louvando, que para a gente era um erro, para as crianças era um momento de adoração, era um momento de louvor, era um momento de exaltar o Senhor. Irmãos, a gente vive com... Eu tenho me cobrado um pouco, porque eu tenho pouco tempo na minha empresa e eu tenho me dedicado muito a ela. E às vezes acontece um problema e eu fico preocupado e eu não consigo me controlar e esses dias eu tenho parado e eu falei, Senhor, eu estou me desgastando demais para isso. Eu estou me desgastando demais. Semana passada quase que eu ligo para a irmã, falei, irmão, não vou vir. Eu não vou vir porque eu tinha acabado de sair do hospital, fui para a UPA, com a dor nas costas, que até hoje não sei o que é. Eu fiz exame de sangue, de urina, fiz raio-x, o médico não sabia o que é. Diz ele que pode ser gás ou problema muscular, até hoje não sei o que é. Estou bem já. E eu falei assim, não, eu não estou aguentando, mas eu me esforcei. E eu falei assim, Daniel, você não merece mesmo não, eu me esforcei para ir trabalhar. Por que não me esforçaria para vir na igreja levar a palavra para os irmãos? Sendo que isso é muito mais importante do que o meu trabalho. Se isso é muito mais valioso que o meu trabalho. Eu falei assim, eu tiro de mim o meu trabalho, mas não tiro o privilégio de levar a palavra para os meus irmãos. Porque isso daqui é muito mais importante. O reino de Deus está muito além do meu trabalho. Eu falei, Senhor, eu quero que o meu trabalho seja a porta do teu reino para levar o teu evangelho. Eu estava esses dias cansado e eu falei com minha funcionária, assim, realmente é difícil isso aqui, viu? Ela já teve empresa igual a eu, a gente é bem amigo, tem liberdade para falar. Eu falei para você, não sei, viu? Se eu vou continuar com isso, porque é desgastante demais, tem muita gente ingrata no nosso meio. Eu falei, não, eu estava nervoso com isso. Aí eu lembrei que um dos meus funcionários me chamou para ir na igreja dele, para a separação do menino dele. E lá a esposa dele me agradeceu por ter ido, porque falou que eu faço parte da família dele também. Aí isso me veio à memória, isso me quebrou, porque eu não estou lá para ficar rico ou ganhar dinheiro. Eu estou lá por eles. Eu estou lá para abençoar famílias. Isso é o reino de Deus. E isso vem me moldando. Você olha, não vivo para mim. Porque ser crente não é só estar aqui no microfone, pregar e cantar no conjunto, apesar que isso é tão gostoso, é gratificante, faz parte. Mas mais do que isso, é minha vida, ser um exemplo, é eu poder mostrar e chegar para alguém e falar assim, meu filho, o véu está rasgado, viu? O acesso está livre, agora você não precisa de nenhum outro meio, é só você chegar até Deus.
O acesso está aberto. Aí minha vida, esses dias eu virei para um dos meninos lá da empresa, ele recebe um dos melhores salários de lá, ele que recebe, e todo dia ele me pede dinheiro, todo dia ele me pede dinheiro. Eu falei assim, meu filho, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que você está arrumando? Eu sei que ele não usa droga, não bebe, ele tem família, é da igreja, um rapaz muito bacana, mas ele não tem controle nenhum com o dinheiro dele. E eu virei para ele e falei assim, meu filho, controle o seu dinheiro. Se você ganha X, você não pode gastar Y. Aí ele baixou a cabeça e falou assim, não, já vou melhorar e tal. E outro dia ele me contou. E eu sempre dando conselhos assim para ele. Ele tem dois filhos. E eu falei assim, como é que você pode ficar sem dinheiro com 2 meninos dentro de casa, rapaz? Junta o dinheiro, guarda, faz reserva. Aí um dia ele desceu, indo embora para casa, um outro rapaz de uma empresa abaixo foi e chamou ele. E tá com ele assim, ó, vem trabalhar aqui, só. Aqui o rapaz vai pagar X. Quanto você recebe lá? Aí o valor era bem mais alto que o rapaz ia pagar. Aí ele se girou e falou assim, não, eu não vou largar o Daniel lá, não. E o rapaz insistia com ele, disse, não, vai, só. O rapaz tem certeza que ele vai dar e vai aumentar nosso salário ainda. Vem trabalhar aqui, eu ajeito para você. Eu disse, não vou largar o Daniel, não. E ele insistia, e ele contando para mim, ele insistia, eu disse, não, o Daniel é igual um pai para mim. Daniel é igual um pai para mim. Não é o dinheiro, é o que ele faz por mim. Aí nos meus momentos de raiva, de estresse, de dificuldade na empresa, eu lembro que eu estou ali para abençoar aqueles meninos, estou ali para honrar eles, estou ali para, de vez em quando eu paro ali, junto todo mundo, leio o versículo, faz uma oração, a gente chora junto ali, eu às vezes brinco bastante com eles, e a gente vai caminhando, e eu vejo que o reino de Deus está nisso. Eu vejo que eu fui alcançado por Deus para poder abençoar as pessoas. E eu vivo para isso. A palavra de Deus para a gente hoje é esse. O caminho está aberto, irmãos, para a gente trilhar ele. Deus não te chamou para não ser outra coisa, mas para andar nesse caminho. Para andar no caminho dele. O véu é o que separa. Eu lembro que uma vez fui falar sobre aonde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Quando Paulo fala isso, porque eles estavam vivendo uma vida, religiosa, mas não demonstravam a presença de Deus, não viviam o poder de Deus, não viviam a ação do Espírito. Aí ele faz uma analogia de Moisés e diz, olha, vocês estão com um véu igual colocaram lá em Moisés, porque quando Moisés desceu do monte, seu rosto estava brilhando, eles pegaram, não aguentavam a glória que havia no rosto de Moisés, eles tampavam o rosto dele. Aí Paulo está falando com eles assim, olha, vocês estão vivendo uma vida que a glória de Deus está tampada. O povo não vê a glória de Deus em vocês. Não vê, tirem o véu, arranquem o véu. Aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Paulo vai falar isso. Aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí eu entendo o que o versículo está falando. Que eu tenho que viver uma vida a ponto que as pessoas veem a glória de Deus em mim. A ponto que as pessoas veem o caráter de Deus em mim. Aonde há o Espírito, há liberdade. Não para fazer o que quiser. Porque viver o Evangelho é ao contrário disso. A gente não faz o que quiser, a gente faz o que Ele quer. Olha Paulo, por exemplo. Paulo queria pregar num lugar e Deus falou assim, o Espírito Santo falou que assim, não pregue aí. Paulo foi impelido de pregar em um lugar. Imagina isso, irmãos. Ele ia pregar, ele ia fazer a obra de Deus, esse era o desejo dele, ele estava ardendo isso no coração dele. Mas o Espírito Santo falou com ele assim, não vai. Cadê a liberdade? Então nossa liberdade, irmãos, ela se foi no momento que a gente levantou as mãos para o alto e falou assim, Senhor, eu quero viver a sua vida. Eu entrego minha vida a ti. Por mais que o Senhor ainda libere a gente fazer coisas que a gente gosta, que a gente deseja, Ele está conosco nisso, mas a vontade dEle é a primeira. O desejo dEle é o primeiro. Os sonhos dEle é o primeiro.
A gente tem que viver de forma... O irmão falou uma vez, o irmão Diego falou na Nova Vista assim, o corpo, acho que é no exército que fala isso, o corpo que não vibra é uma carcaça que se arrasta. A gente tem que viver vibrando para o Evangelho. A gente tem que viver vibrando em prol da obra de Deus. A gente tem que puxar o paletó do pastor, pastor, me dá um cargo. Eu quero um cargo. Para não dar um cargo simples, não, eu quero um cargo difícil, penoso, que vai me custar, vai me suar, vai tomar o meu tempo. Eu vou fazer isso com o pastor João. A gente tem que fazer isso, irmãos. Essa é a obra de Deus para a nossa vida. Deus não chamou a gente para viver uma vida qualquer. Deus chamou a gente para entrar dentro de um campo de batalha e viver uma vida para Ele. Sair da zona de conforto e viver uma vida para Ele. Porque há momentos que a gente fala assim, não, eu não vou fazer isso, não, eu vou desistir. Imagina se Ele tivesse feito isso. Imagina se Jesus tivesse desistido de morrer na cruz do Calvário. Hoje a gente está preocupado se um vai ganhar a eleição ou outro vai ganhar a eleição. Isso já está, a muitos de nós, a gente fica angustiado. Imagina se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário. Por Jesus ter morrido na cruz do Calvário, irmãos, a gente tem que ficar em paz em questão da eleição. Porque um ganhando, ou outro ganhando, a vontade de Deus, ela prevalece. Se a gente dobrou o joelho no chão e falou, Deus faz a tua obra, imagina, irmãos, a gente está em oração, eu creio que os irmãos estão em oração nesse sentido, imagina se o ladrão lá ganha. Aí você fala assim, Deus não me ouviu? Ouviu. Ouviu sim, essa era a vontade dele. E a gente tem que conviver com isso. Porque Deus tem seus planos, Deus tem seus projetos, Deus tem os seus nãos. Ele levantou a nação pior do que Israel para corrigir Israel. Quem sabe não vai levantar para corrigir a gente, para colocar a gente de joelho. Deus queira que a gente se prostre diante disso, irmãos. Deus queira que a gente se prostre a Ele diante disso, mas se necessário for, Ele faz isso por amor a nós, irmãos. Olha o que Ele fez com a igreja de Laodiceia. O que Ele falou? Ele disse, olha, eu corrijo e castigo a quem eu amo. Quem não ama, Ele não faz isso. Mas como Ele ama, Ele vai e castiga. Como o pai corrige o filho, é assim que Ele faz, irmãos. Então, irmãos, nossa vida está na mão dEle. Se a gente lembrasse disso todo dia, irmão, nossa, ele é tão gostoso viver. Que às vezes a gente esquece. Que às vezes no momento de tribulação a gente esquece que o acesso está livre a Deus. A gente esquece que a gente está com a porta aberta para entrar e falar, Senhor, olha isso, Pai. Deus, olha por isso, me ajuda nisso. Me guia, Senhor. Mas às vezes a gente não lembra. O desespero nos cega. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para falar que o acesso está aberto, a porta está aberta, o caminho é vivo, Ele ainda trabalha em favor daqueles que buscam, daqueles que o temem. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a minha oportunidade, eu gostaria de orar com os irmãos. Posso, pastor? Eu gostaria de orar com os irmãos. Olara Surya Doramai. Aleluia. Aleluia. Onaragara Surya Doramara Sermina. Ó Pai, nós te louvamos, Deus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que conduz o teu povo, Pai, em caminhos de paz. Ó Deus, o Senhor não deixa falhar, o Senhor não deixa, Pai, o teu povo desamparado. O Senhor é quem supre as nossas necessidades, ó Pai. Foi assim desde a fundação do mundo, não é hoje que o Senhor vai desamparar a tua igreja, o teu povo. E nós nos prostramos diante do Senhor nessa noite, ó Pai, reconhecendo as nossas mazelas, os nossos defeitos, as nossas falhas, e com sentimento de gratidão, ó Pai, estamos aqui para te louvar e te engrandecer por tão grande efeito por nós, ó Pai.
Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque hoje podemos estar aqui, Pai, te louvando, podemos estar aqui orando, podemos estar aqui ministrando a tua palavra, podemos estar aqui chorando e nos alegrando, podemos, ó Deus, ir numa confraternização, porque o caminho está aberto, Pai. O caminho é vivo, Deus, nós te louvamos por isso, Pai. Abençoa no teu povo, Pai, com toda a sorte de bênção, e que essa palavra venha, Pai, criar raiz no nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus, amém.